Livro Palavra Profética, Direção e Poder de Deus, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: servos fiéis e idôneos. Meta de hoje: leitura das páginas 47 a 50. Nosso propósito e missão. Como corpo de Cristo, queremos trazer o Senhor de volta. E isso acontecerá apenas quando Cristo encabeçará a igreja aqui na terra. Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10 e os versículos 22 e 23. Esse é nosso propósito. É por isso que saímos às ruas e pregamos o Evangelho do Reino por meio dos livros. Desejamos que pela leitura deles as pessoas conheçam a intenção de Deus, que Cristo passe a encabeçar suas vidas e suas famílias e que vivam como corpo de Cristo conosco. Esta é nossa missão, pregar o Evangelho do Reino. Porque Deus deseja que Cristo governe a vida das pessoas. Assim, Ele poderá governar e edificar sua igreja para finalmente voltar e manifestar seu reino na terra. Depois que os discípulos mostraram ao Senhor Jesus a grandiosidade do templo em Jerusalém, e Jesus declarou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, eles preocupados perguntaram como essas coisas aconteceriam e qual seria o sinal de sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus respondeu: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos do 5 ao 8. Temos acompanhado todas essas coisas que acontecem diante de nossos olhos. Há guerras em andamento atualmente. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a tensão entre a Síria e Israel, além de outros países da região. Nações vizinhas a Israel hospedam outros grupos terroristas, intensificando as ameaças de guerra. Também vivenciamos rumores de guerras, como a China ameaçando tomar Taiwan, o que é considerado inaceitável pelos Estados Unidos, criando um clima tenso na geopolítica global. Além disso, observamos diversos terremotos e outros desastres naturais causados por mudanças climáticas, como enchentes de proporções sem precedentes ocorridas no Rio Grande do Sul. Tudo isso demonstra a instabilidade em que vivemos e evidencia que o fim dos tempos está próximo. Contudo, ele ainda não chegou. O que vivemos é o princípio das dores. Jesus também disse: então sereis atribulados e vos matarão. Mateus 24, 9. Referindo-se ao povo judeu, especialmente aos discípulos daquele tempo. Após a partida do Senhor, eles enfrentaram grande perseguição. Nos versículos 12 e 13 lemos: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a situação em que nos encontramos, pouco antes da volta do Senhor. A pergunta é: o que falta para a volta do Senhor? A resposta está no versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24. Se nós não pregarmos o evangelho do reino, nunca chegará o fim. Esse é nosso encargo. Que é o evangelho do reino? Em Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10, lemos que o mistério da vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para isso ele precisa da igreja, pois os versículos 22 e 23 mostram que Deus deu Cristo como cabeça para a igreja, a fim de que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. A igreja é seu corpo, a plenitude daquele que encha tudo em todas as coisas. Somente quando Cristo preencher todas as coisas, ele as encabeçará. Esse encabeçamento começa pela igreja. Quando Cristo a encher da verdade, ou seja, dele mesmo, por meio de sua palavra, então ele a encabeçará. João capítulo 14, versículo 6 e o capítulo 17, versículo 17. Portanto, livros como este que os comportores apresentam nas ruas visam que as pessoas se encham de Cristo por meio da palavra. Deus deseja encher você, querido leitor, da verdade, a realidade divina, por meio da palavra e ser o cabeça de sua vida. Como membros do corpo de Cristo, precisamos estar cheios de Cristo para que Ele, a partir da igreja, encabece todas as coisas. Essa é nossa visão. Nossa missão é pregar o Evangelho do Reino em todo o mundo.